A história da humanidade é algo que sempre me intrigou. Bem, a partir da época que inventaram os blogs, a coisa se consolidou, da Google, eu comecei a colocar num blog pessoal os livros e filmes que eu vi e li. É óbvio que o que eu li e vi nos 70 anos anteriores, pouca coisa aparece aí. Mas sempre gostei de ver, ler, cineminha em Blumenau, na rua, lá desde que ele começou, na Rua 15. Eu e a minha irmã, em cima de banquinho, olhávamos por cima da janela os filmes que apareciam. Propaganda Mate-Leão, que a gente ganhava umas caixinhas, Horaci Freitas. E assim a gente, eu e ela, tivemos uma iniciação, né, que eu pessoalmente tive antes até com meu pai, conversando com ele. Mas livros e filmes que a gente vai lendo, e agora em época do coronavírus, teve um que me chamou muita atenção. Título de Alan Greenspan, né? A Era da Turbulência. Bem, se ele fosse escrever agora, eu acho, depois do Covid, talvez a turbulência já não seria turbulência, seria tragédia econômica, social, física, ou não, né? Que vendo o próprio livro dele, que é uma autobiografia praticamente, ele trata de momentos em que a crise de 1929 poderia ter se repetido, falta de confiança no mercado, tudo isso. A transformação dos países da área socialista vermelha lá do Império Soviético em países capitalistas. É uma fase de transição muito delicada na história da humanidade. Mas e agora? Agora estamos nela. E essa semana, assassinato absurdo daquele cidadão George Floyd de Minneapolis trouxe um fator de instabilidade tremendo lá e em muitos outros países, que é o racismo. Os Estados Unidos não conseguiram superar essas questões. Além disso, nos Estados Unidos, ao contrário até do Brasil, nós temos o SUS, INSS, que apesar da contaminação brutal da corrupção e da incompetência, nessa fase aí do coronavírus, tem ajudado muito. Lá isso não tem, né? O Nova York entrou em crise financeira e os Estados Unidos ficaram olhando para os nova-iorquinos para ver o que eles iam fazer. Detroit se desintegrou com a abertura do mercado. E assim foi. Os Estados Unidos, pátria do talvez mais forte atual do capitalismo, perdeu flexibilidade institucional. Por exemplo, eles estão lá em bagunça, lá, não sei,
Será que lá tem alguma espécie de ministério público, como temos aqui? Os juízes, será que nenhum deles consegue evitar a agressividade do Donald Trump? Congresso, partido do Donald Trump, dominou. Até que nas últimas eleições o Partido Democrata retomou. É uma esperança para o povo agora, que é o Partido Republicano é radicalmente favorável aos bilionários, ao cowboy, ao Buffalo Bill, a uma cultura que acabou se instalando nos Estados Unidos, principalmente com a imigração, com a entrada, imigração maciça de europeus no século passado e nesse século, e de latinos, com a cultura que tem, de asiáticos, tudo. Então essa salada russa, ela cria guetos e cria grupos de pessoas que se sentem prejudicadas pelas leis americanas. E agora, né? Mas, e Alan Greenspan? E a economia mundial? O que o G7, G10, G20, G30, G50 vão fazer? BRICS, BRUCS, vão fazer para evitar problemas sociais? A humanidade está com 7 bilhões de habitantes. São 7 bilhões de cérebros. Ainda que muitos alienados, não querem nada com nada. Não queiram nada com nada. Então, o Covid, além de matar muita gente, está provocando um Covid econômico. E como é que se deve tratar o Covid econômico? Talvez exportando para os Estados Unidos o Dr. Paulo Guedes, que aqui no Brasil tem sido a salvação do presidente Bolsonaro, porque ele propriamente meteu os pés pela cabeça. E não vou deixar nunca de dizer, se o Bolsonaro for cobrar pênalti, ele faz gol contra. Os fanáticos, a lógica do futebol. Eu sou corintiano, não, eu sou palmeirense, não, porque eu sou evangélico, porque eu sou católico. Gente, vamos parar com essas palhaçadas. Nós temos que salvar o mundo, salvar o nosso povo. Talvez muitos achem que nós devemos deixar para outro mundo a alegria de existir, né? Mas isso fica para nós, né? É fé demais, né? Porque a vida, a gente tem certeza que está vivo agora. Quem é que vai ter certeza de ir para o céu, né? Eu gostava de ter cara que diz que quer ir para o céu para ficar olhando Jesus. Puta vida, coitado de Jesus. E se ele for tímido, né? Sem querer ofender religiosos e religiões, o conceito de Deus é muito sério, tá? E transcende a nossa inteligência. Então, ao invés de explicar, nós devemos procurar saber qual é a nossa responsabilidade, tá? Que missão nós temos? O que fizemos e o que podemos e devemos fazer? Acho que até o último minuto de vida
todos nós podemos dar uma contribuição, no mínimo, para os filhos, para os netos, para a viúva. Que o homem, a mulher tem uma capacidade muito maior de sobrevivência, ainda mais com a pílula e outras coisas, que ela agora já não morre que nem mosca como antigamente. Então, vamos pensar. Eu já não posso ler muito livro, mas o History Channel 1 e 2, Smithsonian, Discovery e outros canais, a TV francesa, documentários das televisões regulares, etc., tem mostrado pontos conflitantes ao extremo sobre a história, né? Não gosto nem muito de conversar sobre a história, porque não é simples falar de história. Mas eu sugiro encarecidamente que leiam, que estudem, né? Hoje em dia nós temos livros digitais, nós temos outras formas de comunicação, né? Até eu tinha posto ainda, estava vendo livro digital, né? Mas acabei tirando. Então o que importa, né, é que nós podemos hoje levar uma livraria no bolso, num pendrive. Precisa nem ser. E tem a tal da nuvem. Só que a nuvem está virando um mercado persa, né? O pessoal descobriu que dá dinheiro gerenciar nuvem. Mas tem nuvem de todo tipo, até cúmulos, nimbos, cerros. E assim, no mundo do web, nós temos muitos espaços que tendem a mudar. Nós vimos a OMS sugerindo que a vacina internacional não tenha direitos autorais. E a vacina contra a estupidez humana é a cultura. Seria ótimo se a ONU declarasse toda a obra cultural após um tempo, 1 ano, 10 anos, 20 anos, como propriedade mundial, sem cobrança de livros. E a própria ONU fizesse, gerenciasse portais e satélites e outras coisas, para que todos, em qualquer lugar do mundo, pudessem estudar, aprender, inclusive livros contraditórios, um que diga uma coisa, outro outra. Qualquer tribunal sabe que o contraditório é extremamente importante. Mas nós precisamos ler, ouvir, sentir, escutar, seja qual for a profissão da gente, ou o QI que a gente possa ter. O que nós não podemos é fechar os olhos. Alma de avestruz. Não é época para isso. O mundo tem 7 bilhões de habitantes. E a natureza já não está muito contente com isso. Então vamos aprender, né? Precisamos aprender e é estudar. Aliás, se a gente vê os nossos políticos, se dá para ver facilmente aqueles que só cuidaram da saúde física, aqueles que só cuidaram da saúde intelectual, aqueles que fizeram as duas coisas, e aqueles que aprenderam o lado bom ou o lado ruim de tudo que viveram e estudaram. O gabinete do ódio, por exemplo, a lógica do ódio, ela é anticristã e assusta a gente.